Neste vídeo, falaremos sobre aquilo que muitos acreditam ser o plano de Donald Trump, a aproximação com a Rússia para forçar o isolamento da China, mas será que isso pode mesmo funcionar? Nos últimos dias, os corredores da política internacional foram tomados por um sentimento de perplexidade. Tudo começou na Conferência de Segurança de Munique, um dos eventos mais importantes no cenário da defesa global. Mas o que deveria ser um espaço para a reafirmação dos laços transatlânticos, rapidamente se transformou em um palco de incerteza e choque. O discurso do vice-presidente de Donald Trump deixou no ar muitas dúvidas sobre os rumos que os Estados Unidos pretendem seguir, e essas dúvidas se intensificaram quando, logo depois, uma reunião de alto nível entre americanos e russos aconteceu na Arábia Saudita, sem a presença de europeus e, ainda mais surpreendente, sem qualquer participação da Ucrânia. Paralelo a isso, declarações agressivas de Trump com relação à Ucrânia e ao presidente Zelensky contribuíram para aprofundar o clima de incerteza, com Trump chamando Zelensky de ditador, de causador da guerra e de elementos sem importância para participar nas negociações envolvendo o seu próprio país. Tudo isso levantou um sinal de alerta para os aliados ocidentais. Afinal, como negociar um possível acordo de paz sem a presença do principal envolvido? E as preocupações não pararam por aí, com declarações do secretário de Defesa dos Estados Unidos, Pete Hegseth, deixando claro que a adesão da Ucrânia à OTAN não está nos planos de Washington, que recuperar todo o território perdido para a Rússia é uma expectativa irreal e que qualquer força de manutenção de paz na Ucrânia não incluirá soldados americanos ou uma bandeira da Aliança Ocidental. Ou seja, antes mesmo das negociações começarem, os norte-americanos não apenas excluíram a Ucrânia e os europeus do processo negocial, como também ofereceram à Rússia um grande pacote de concessões, que basicamente coincide com quase todas as demandas de Putin. Em meio a toda essa confusão, um ponto é claro: os eventos de Munique e Arábia Saudita marcaram uma guinada sem precedentes na política americana em relação à Rússia. O que vimos foi essencialmente o desmatamento na postura adotada pelos norte-americanos nos últimos 3 anos. No que diz respeito à Ucrânia, o governo Trump não apenas modificou essa política, como deu um passo além, a sinalizar a sua intenção de reintegrar Moscou ao jogo diplomático global. Se o objetivo declarado dessa movimentação é encerrar a guerra na Ucrânia, os sinais indicam que essa estratégia vai muito além disso. Trata-se de um realinhamento da política externa dos Estados Unidos, que busca transformar as suas relações com a Rússia para favorecer interesses estratégicos de longo prazo. Mas quais seriam exatamente esses interesses estratégicos de longo prazo? Ninguém sabe ao certo com Trump, sendo bem conhecido por esconder as suas reais intenções. Mas aparentemente, ele parece estar apostando em um movimento ousado: afastar Moscou de Pequim. Esse plano pode ser interpretado como uma tentativa de reverter o famoso jogo de xadrez de Henry Kissinger na década de 70, quando os Estados Unidos se aproximaram da China para isolar a União Soviética. Agora o governo Trump parece querer inverter essa lógica, tentando trazer a Rússia para mais perto do Ocidente, rompendo a sua dependência da China e oferecendo em troca o fim do isolamento internacional, o alívio das sanções e talvez até mesmo o reconhecimento dos ganhos territoriais russos na Ucrânia. Mas será que isso pode realmente funcionar? Nos anos 70, o contexto geopolítico era completamente diferente, e a China e a União Soviética estavam com relações cortadas há mais de uma década. Por isso, a estratégia de Kissinger de se aproximar da China para afastá-la ainda mais da União Soviética foi muito facilitada por esse afastamento prévio entre ambos. Mas agora, China e Rússia estão mais unidos do que nunca, levantando sérias dúvidas sobre a possibilidade de sucesso dessa estratégia. Se existe algo previsível em toda essa reviravolta, é a reação das capitais europeias, um misto de choque, indignação e incerteza. As lideranças do continente foram pegas de surpresa com essa nova abordagem norte-americana, e a resposta tem sido fragmentada, indo do protesto aberto à resignação silenciosa. O grande problema para a Europa
é a sua atual fragilidade estratégica. Desde o início do conflito na Ucrânia, o velho continente tem dependido fortemente do apoio militar e financeiro dos norte-americanos, mas agora, sem essa sustentação, fica evidente a dificuldade europeia em liderar qualquer esforço decisivo para sustentar a Ucrânia. E o que isso significa? Para o futuro da segurança na Europa, para muitos analistas, essa situação expõe um ponto fraco crônico: a falta de uma capacidade militar autônoma para agir sem os norte-americanos. Se a Europa deseja se manter relevante na geopolítica global, já passou da hora de repensar seriamente a sua defesa. Mas o grande dilema persiste. A Rússia pode realmente se afastar da China. Como resultado dessa aparente estratégia de Trump, essa ideia já foi debatida em diversos círculos de Washington, mas apresenta algumas falhas graves. O problema central é que, para Vladimir Putin, o que lhe interessa não é apenas a Ucrânia. O seu interesse parece ser muito mais ambicioso e envolve restaurar a influência russa sobre a Europa Central e o Báltico, área atualmente sob a proteção da OTAN, e Putin sabe, para fazer isso, aproxima-se com força total dos Estados Unidos. Abandonando nesse processo a China não é a decisão mais acertada. E além disso, Putin pode muito bem aceitar as vantagens oferecidas por Trump, como o fim das sanções e o retorno ao cenário diplomático. Mas ninguém garante que Putin cumprirá a sua palavra e abrir a mão da sua relação estratégica e muito lucrativa com Pequim. Esse cenário deixaria Washington em uma posição difícil, pois a Rússia poderia obter ganhos sem oferecer garantias concretas em troca. Ou seja, Putin sairia fortalecido com a vitória oferecida por Trump na Ucrânia e, ao mesmo tempo, continuaria usufruindo da sua relação lucrativa com a China. E no meio desse grande tabuleiro geopolítico, a Ucrânia se vê em uma situação extremamente delicada. Após 3 anos de guerra brutal, o país agora precisa lidar com uma mudança drástica no apoio dos norte-americanos e uma Europa incapaz de preencher essa lacuna no curto prazo. Diante desse cenário, a Ucrânia está buscando novas alternativas e tentando fortalecer as suas relações com potências regionais, como a Turquia. Em um encontro recente, o presidente Erdogan declarou o seu desejo de desempenhar um papel fundamental nessa nova fase, dependendo de como ele avalia as ameaças vindo da Rússia e de como equilibra sua relação tanto com os norte-americanos quanto com a Rússia. Além disso, resta a incógnita de como o próprio povo ucraniano reagirá a essa reviravolta. Depois de anos de sacrifícios extremos para proteger a sua soberania, aceitar um possível acordo que consolide as perdas territoriais pode gerar reações imprevisíveis no país. O sucesso ou fracasso da estratégia de Trump dependerá da capacidade dos norte-americanos de realmente reposicionar a Rússia contra a China, algo que por enquanto parece altamente improvável. Muito obrigado por assistir. Inscreva-se no canal. Deixe seu like. Até a próxima. Não deixe de nos seguir para você acompanhar as principais notícias do nosso país e do mundo.